Galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, trazendo mais um assunto para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre a América Latina, o uso e a apropriação dos recursos naturais. Vamos lá? Bom, galera, primeiro entendendo o seguinte, né? A exploração de recursos naturais, ele é algo bem recorrente dentro da história da humanidade. A gente vai começar a falar aqui, né, situando ali no contexto do período colonial, legal? E aí lembrando, né, América Latina são aqueles países que foram colonizados pelos povos latinos, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, é importante saber que a América Latina ela apresenta uma abundância em recursos, né? Seja ele de origem mineral ou seja ele de origem vegetal. O que eu estou tratando aqui de origem animal? Né? É aqueles que são provenientes dos animais, como a pesca, por exemplo. Né? Como também de origem vegetal, é aquele que é proveniente da vegetação, como a árvore. Tranquilo? Então, a América Latina como um todo, ela vai apresentar uma gama, né, de produtos aí que podem ser aproveitados dentro dessa ideia da exploração, ok? Vamos lá. Entendendo também o seguinte, que naquele momento em que Portugal, né, os povos europeus sobretudo, eles vão sair em busca de metais preciosos, né, eles vão chegar ao continente americano, certo? Mais especificamente da América Latina, que é o que a gente está tratando aqui hoje. E aí, de cara, a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não encontraram, né, os metais preciosos. Eles foram encontrar uma abundância de uma vegetação, né, bastante exuberante. E, claro, né, também se depararam com os indígenas também. Então, essa exploração de recursos naturais, né, isso começa a ser intensificado com a chegada dos europeus aqui no continente americano, tá? Não só Portugal, mas como os espanhóis também. Legal? E aí, por que eu estou fazendo um contraponto aqui com o Brasil? Porque quando os portugueses chegam, eles vão encontrar o quê? O pau-brasil. Né? O pau-brasil, que é uma árvore típica da Mata Atlântica. Então, observem aí como a gente já vai ter um processo de exploração de recursos vegetais. Legal? Bom, a partir de então, a gente começa a ter aí os povos europeus criando as suas colônias de exploração. Isso favoreceu muito, né, pela busca, pela exploração desses recursos naturais aqui dentro da América Latina, né? Lógico que essas colônias de explorações elas foram essenciais para fornecer, né, produtos para as práticas mercantilistas que estavam ali, que as metrópoles estavam fazendo. Então, só para você ter uma ideia, tudo que foi explorado pelos portugueses aqui no território brasileiro era mandado para Portugal, tá? E aí criou-se então, né, aquela política do pacto colonial, né, aquela relação de colônia e metrópole. Bacana? Bom, outro ponto foi o seguinte: o crescimento econômico, né, através dessa exploração das colônias, elas se deram ali, né, num momento que foi baseado nas atividades primárias. O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos lá. O que são atividades primárias? São aquelas atividades ligadas à extração de recursos naturais, ok? Então, desde a exploração pelos portugueses, a gente não vai ter os países da América Latina tendo algum surto industrial, né? Justamente porque a gente vai ter uma dependência desses países mais desenvolvidos, que se explica por esse pacto colonial que a gente vai ter. Ok? Agora, o crescimento desses países, né, quando eles conseguem se emancipar e tudo mais, o crescimento econômico deles vai se dar, né, vai ser baseado aí em torno dessas atividades primárias, que são essas atividades que estão relacionadas à extração. Anteriormente, a gente poderia falar aí, né, da agropecuária, até hoje em dia também, né, a agricultura, a criação de animais, e hoje em dia a gente já começa a falar das commodities, que são aqueles produtos in natura, tá? Petróleo, soja, trigo, laranja, tá bom? E aí vejam bem, e aonde que entra o setor industrial aí dentro dessa exploração? O setor industrial da América Latina, ele se deu ali tardiamente. O que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer que os países latino-americanos, eles tiveram um processo de industrialização tardiamente se a gente for comparar com o mundo.
né? Justamente porque grande parte dos países latino-americanos serviram de exploração. Tá? Então, por isso que a gente vai dizer que o setor industrial, ainda que ele seja diversificado, né, como o do Brasil, México, Argentina, a gente também vai entender que ele é atrasado e, de certa forma, é um setor bem simples. Né? É um setor industrial que se volta a atender tanto a agropecuária, né, que seria a agricultura e a criação de animais também, como uma pequena indústria têxtil, né, que é a indústria de tecidos. Legal, galera? Muito importante entender isso aqui, hein? Vamos lá. Bom, e quais são os principais recursos naturais que a gente tem e quais são os seus usos dentro da América Latina? A gente já viu aqui, né, que os países latino-americanos, eles apresentam um predomínio e uma abundância de recursos, na verdade, com o predomínio das atividades agrícolas, né? E aí vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Primeiro, quando a gente fala de predomínio das atividades agrícolas, a gente está dizendo que os países latino-americanos, eles se voltam, né, à produção de alimentos com atividades primárias, seria a extração desses recursos. Como quais são os produtos, né? Seria o café, seria a banana, né? Naqueles países ali da América Central, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, tá? Cuba. E aí vejam bem, esse tipo de agricultura que é realizado, né, na produção do café, na produção da banana, é um tipo de agricultura monocultura. O que significa ali uma monocultura, né? É importante entender as características, né? É quando você tem aí grandes latifúndios, né? Você vai ter aí diversas empresas, né, multinacionais que vão comandar toda essa produção, e toda essa produção ela não é para consumo próprio do país, ela é o que? Exportada. Né? Muitas vezes os trabalhadores eles têm péssimas condições de trabalho dentro dessas produções. Né? Isso seria um tipo de agricultura desenvolvida, né? Dentro ali da América, mais dentro da América Central. Mas a gente também vai encontrar a agricultura comercial. E aí vamos lá, a agricultura comercial já é um tipo de agricultura mais mecanizada. O que eu quero dizer com mecanizada? Estou dizendo com a introdução de maquinários, de máquinas, de tecnologia, ok? O Brasil, por exemplo, ele utiliza bastante esse tipo de agricultura comercial, que é o que a gente chama de agronegócio, né? E aí, quais são os produtos em destaques? Seria a soja, o milho, o trigo, o arroz e o algodão também, ok? Bom, a gente vai encontrar também a pecuária, que seria a criação de animais, bovina, ovina e suína também. E aí o Brasil ele acaba tendo um destaque também na produção de um rebanho, né? Que seria ali a criação de bovinos. Legal? O Brasil ele tem o segundo maior, segunda maior cabeça de gado, né, do mundo todo, rebanho bovino. O que a gente vai ter mais aí? O extrativismo vegetal, que é aquele que a gente tira os recursos da natureza propriamente dito, né? Como, por exemplo, a madeira. E aí a gente sabe que na América Latina a gente tem uma importante floresta, que é a floresta amazônica, né? Então a extração de madeira ela é muito feita dentro de diversos países, sobretudo aqui da América do Sul, Brasil e os países fronteiriços também. Assim como também nós vamos ter a extração do látex, né, nas seringueiras. Outro ponto é o extrativismo mineral, ou seja, é aquele tipo de extração de recursos minerais, aqueles recursos que têm origem mineralógica, ok? E aí vamos lá. Estou dando destaque aqui para o Brasil na exploração de minério de ferro, tá? Como também para a Venezuela na extração de petróleo. Legal? Então, assim, só para vocês entenderem, né, o que a gente está tratando aqui de extrativismo mineral dentro da América Latina. Mas é claro, a América Latina como um todo ela é abundante em diversos recursos minerais, né? Como podemos citar também a Bolívia, com importantes e grandes concentrações de reservas de gás natural. Ok? E depois a gente tem o extrativismo animal, né, que é de origem animal, certamente. E aí eu estou dando destaque aqui para o Chile. O Oceano Pacífico, como todos os países ali que são banhados pelo Oceano Pacífico, eles têm uma bastante abundância em torno da pesca, né, que seriam as atividades pesqueiras.
E o Chile, ele acaba se tornando aí um dos países que tem grande produção, né, e de extração também, logicamente, de peixes. Bom, galera, sobre a pressão e as consequências sobre o meio ambiente, a gente já viu ali, né, quais são os produtos, os países que estão explorando esses recursos. Mas isso impacta diretamente sobre o meio ambiente, né? Por quê? Grande parte desses países eles vivem sobre um modelo econômico exploratório e isso exerce uma pressão muito forte sobre o meio ambiente, sobre os recursos naturais da Terra, né? Só para te dar um exemplo, a América Central, a gente já falou que ela tem aí um tipo de produção monocultura da banana, certo? É um tipo de produção agrícola em que ela causa severos impactos negativos. Eu tenho grandes porções de terra, eu vou desmatar grandes áreas florestais para plantar somente a banana. Ou melhor, a gente não tem como se alimentar só de banana. Então, essa monocultura, que é a produção de uma cultura só, ela fica completamente comprometida àquele território, certo? Então, isso causa diversos impactos, tanto sociais como ambiental também, né, se a gente tiver que desmatar o terreno. Outro ponto aí é o Brasil, né? É o agronegócio do Brasil, que é aquele tipo de agricultura mecanizada, introdução de tecnologias, de maquinários. A gente tem diversos impactos, né? No lance aí do meio ambiente, a gente também vai encontrar desmatamento. A gente vai tirar aquela cobertura vegetal do solo para produzir determinado alimento, que no caso é a soja, é o milho, né? É o trigo, tá? E aí, olha que coisa interessante. Segundo dados da ANA, o que é a ANA? Agência Nacional de Águas do Brasil. É um órgão, tá? Que cuida que cuida de todas as águas brasileiras, como o IBGE, tá? Sendo que a ANA ela é de água. Ela fez uma pesquisa e ela soltou um dado para a gente dizendo o seguinte: 70% dos cursos d'água, ou seja, dos rios, das lagoas, né, estão contaminados por defensivos agrícolas. Isso na região sul do Brasil. E aí vejam bem, galera, olha que coisa alarmante e muito preocupante. Essa produção de alimentos, né, do agronegócio, a gente vai utilizar o quê? Fertilizantes. A gente vai utilizar o que a gente chama aí de agrotóxicos, né? Esses defensivos agrícolas, que seriam esses agrotóxicos, eles servem para melhorar a produção e, de certa forma, proteger a produção ali das pragas. Pô, parece uma coisa muito boa, bacana, sendo que olha que coisa que o impacto que isso gera contamina os cursos de água, né? Então, de certa forma, além da gente estar consumindo alimentos contaminados, nós também estamos bebendo água contaminada. Isso é muito preocupante porque vai causar danos à saúde humana, ok? Outra pressão e consequência é a exploração mineral, que são as atividades mineradoras, né? A gente tem os garimpos, que são umas formas mais tradicionais de exploração de minérios, como a gente tem também as grandes mineradoras. E isso causa severos impactos na paisagem, causa uma transformação enorme na paisagem. Eles criam buracos muito grandes. Além disso, se for no garimpo, né, eles vão adicionar urânio dentro daquele curso d'água para poder encontrar o minério de ferro mais rapidamente. Então, eu vou contaminar os cursos d'água também. Quer ver um exemplo que eu sei que você sabe? Brumadinho, né? Brumadinho, aquela lama de dejetos de minérios que contaminou os cursos d'água. Olha como a exploração mineral ela tem sim grandes impactos na paisagem, consequências na vida humana também, né? O desastre de Brumadinho, né, foi uma coisa terrível, tá? Bom, a gente pode citar aí também as atividades pesqueiras. E aí vejam bem, galera, como que isso se insere? Qual é o impacto nas atividades pesqueiras? Devido a esse modelo exploratório que a gente tem, grande parte ali das espécies não estão se recuperando no seu tempo normal, né? O que o homem está fazendo? Não dá tempo daquele peixe se tornar adulto, né? Vamos dizer assim, e aí ele está pescando ali esse peixe ainda na fase
criança, né? Vamos dizer assim. Então, isso é muito ruim, porque não dá tempo dos peixes, das espécies se desenvolverem, se reproduzirem, né? Então, é um grande problema, uma vez que você esteja explorando demasiadamente, né? Muito grande, muito forte isso, e não entra aí num ciclo reprodutivo da espécie. Isso pode até gerar a extinção dessa espécie. Bom, galera, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.